Olá pessoal, meu nome é Lucas Luan Willems Haupt e eu vou estar trabalhando com vocês hoje nessa aula extra do treinamento para a competição interna de robótica, que vai tratar sobre inputs de dados, mais especificamente essa bibliotecazinha aqui, keyboard.h. Certo, primeiramente, o que é essa biblioteca? Essa biblioteca ela serve para receber a entrada de dados do teclado dentro do software do Webolts. Ou seja, com ela você consegue fazer várias coisas. E o exemplo que a gente vai trabalhar aqui hoje é sobre como controlar o carrinho usando o seu teclado, em vez de fazer de uma forma automática. Por isso que essa aula será extra, já que na competição o carrinho será automático e não pelo teclado. Aqui eu já dei uma adiantada em algumas coisas. Eu coloquei as bibliotecas que eu acredito que vão ser utilizadas. Se vocês quiserem, pode copiar. E se alguma biblioteca não estiver sendo utilizada, também não tem problema. O time step já está definido. Esse time step aqui, gente, você pode pegar ele aqui ó, no Word Info. Você vem aqui, ó, Basic Time Step. Você pode mudar ele também se você estiver tendo alguns problemas de tempo de simulação. Você vê que está indo muito devagar, algo do gênero. Você pode mudar isso aqui. Geralmente é sempre bom colocar múltiplos de 8, mas múltiplos de 4 também devem servir, certo? Aqui vocês é importante colocar o mesmo nos dois, certo? Tá bom. Agora aqui a gente já tem o nosso int main padrão. Inicializamos o robô. Conectamos os motores direito e esquerdo aqui na programação. Definimos uma velocidade inicial com o WB Motor Set Velocity para 0 e 0. Olha aqui, roda direita, 0. Roda esquerda, 0. E o Set Position, que isso aqui seria a quantidade que ele anda, certo? É infinito, ou seja, ele nunca vai parar. Se isso aqui eu colocar um certo intervalo de radianos, porque isso aqui é um motor que ele detecta a quantidade de giros das rodas. Então, se eu colocar uma quantidade de radianos aqui, ele vai repetir esse processo aqui de velocidade por um determinado tempo. Também pode ser muito útil na competição para vocês, certo? E agora aqui eu deixei até comentado, mas eu já vou incluir aqui, ó. WB Keyboard Enable Time Step. O que é isso? Isso aqui é um habilitador do teclado. E a gente vai habilitar por quanto tempo? Time Step. Ou seja, a cada step, a cada passo, ele vai estar habilitado. O nosso loop while vai estar vazio, certo? Agora aqui nós devemos... Eu tenho um exemplo já pronto aqui que eu vou dar uma palhinha para vocês mais tarde. E também vou falar sobre isso aqui na aula, certo? Então aqui, a variável principal, a função principal que a gente vai usar é esse WB Keyboard Get Key, certo? Então a gente já pode colocar aqui. E o que isso aqui vai fazer? Ele vai observar o seu teclado, basicamente, e quando você apertar um botão, ele vai criar um número para esse botão. Esse número é sempre igual, certo? Então não precisa se preocupar. E você vai salvar isso numa variável, k1. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir qual que é cada número para cada tecla que a gente apertar. E a gente tem que fazer alguma coisa com isso, certo? Então aqui, a gente pode dar um printf, certo? Ok, E agora a gente coloca aqui um espaço e coloca um porcentagem S. Não, perdão, acho que é porcentagem D, tô meio enferrujado. Tá? Agora, tá salvo, eu salvo geralmente usando Ctrl S, mas você pode clicar aqui também, ó. Ele sempre salva, se eu fizer alguma alteração, por exemplo, colocar alguma coisa comentada aqui. Olha só, aparece aqui para salvar, certo? Aqui, ó, salva, ou pode apertar Ctrl S. E o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó, geralmente vai aparecer assim, ó. Aí quando você clicar aqui, ele vai expandir e você pode vir aqui, ó, Controller. Eu estava fazendo alguns testes, por isso está esse controlador diferente, mas quando você cria um controlador aqui em Wizards, né, New Robot Controller,
Você vai escolher, né, a linguagem C, o Wayboats, vai colocar o nome do controller e ele vai criar. Daí você marca aqui para ele já abrir ali no canto. Eu vou cancelar porque eu já tenho o meu criado. Mas quando você cria esse controlador, ele vai passar a aparecer aqui. Então, o nosso controlador se chama Treinamento CIR 2021. É esse aqui, certo? Então, agora ele já está conectado no carrinho. Então, o que eu tenho que fazer agora? Compilar. Agora ele vai compilar aqui embaixo. Se aparecer algum erro também é sempre bom deixar esse console grandinho para você conseguir ver os erros que aparecerem. É só updating. Compilando. E pronto. Agora aqui vai aparecer essa caixinha. Se você quer resetar ou recarregar o mundo. Eu vou resetar aqui porque é um processo mais rápido. Mas é bom, às vezes, você dar um reload. Porque às vezes buga alguma coisa, pode acontecer algo do gênero e dar um reload sempre é bom, certo? Então aqui, agora, eu vou dar play, certo? Ó, ele está aparecendo -1. O que esse -1 significa? Significa que nenhuma tecla foi apertada. Tá? E para você apertar as teclas, você não pode estar aqui na programação, senão vai digitar a tecla aqui. Você clica aqui, ó, no espaço vazio aqui do mundo, que ele vai aparecer. Agora, olha só, eu vou apertar a tecla para cima, a setinha para cima do teclado. Olha só, 315. Então, eu vou criar aqui no main mesmo, porque isso aqui vai ser constante. Então, int cima. Isso vai ser igual a 315, certo? Agora eu vou criar o int baixo. A gente já vai descobrir. O int esquerda. E o int direita. Tá bom. Agora apertando aqui a tecla para baixo é 317. Então aqui a gente coloca 317. Para a esquerda é 314. E para a direita é 316. 316. Se você quiser ajeitar isso aqui, você pode. Vai ficar mais legalzinho. Então olha só, deixar em ordem aqui, que fica até mais fácil de trabalhar no fim das contas. Mas isso é optativo, assim como essa aula. Então agora aqui, eu já coletei os dados que eu queria. E agora a gente pode começar a trabalhar com esses dados. Então o que a gente quer que aconteça? Eu vou tirar esse K1 aqui. E só mais um detalhe sobre o WB Robot Keyboard Get Key. Ele não é o único que pode ser usado. Como assim? Você pode fazer isso aqui, que é o que é feito na minha outra programação que eu vou mostrar melhor na nossa aula síncrona sábado. E agora eu tenho tecla 1, 2, 3 e 4. E o que isso acontece? Quando eu apertar uma tecla, ele vai guardar no K1. Se eu começar a apertar outra tecla, enquanto eu ainda aperto a tecla 1, ele vai salvar na tecla 2. E assim por diante. A gente vai usar isso aqui mais pra frente para você fazer uma movimentação aqui com o carrinho que você possa apertar várias teclas ao mesmo tempo. E isso também vai ser a prova de falhas. Já daqui a pouco eu mostro para vocês. Tá? Então, deixa só a tecla 1. Então, agora aqui é um sistema muito simples. Então, a gente vai colocar se a tecla 1 for igual a 314, a gente vai fazer o quê? Calma aí. O que a gente vai fazer? A gente vai querer que o nosso carrinho tenha uma velocidade aqui . 314 seria para a esquerda. Então, para a gente rodar para a esquerda, a nossa roda direita tem que ter mais velocidade que a roda esquerda. Então, a nossa roda direita a gente pode colocar um 6 ou um 7.
E a nossa roda esquerda a gente pode colocar 1 ou 1,5. Eu vou usar 1,5 aqui. Isso aqui, gente, vocês podem ir testando esses valores e colocarem o que agradar mais vocês, certo? E agora aqui é muito simples, de verdade, muito simples. Agora a gente vai copiar aqui, ó, 4 vezes, certo? E agora a gente vai chamar disso de else if. Else if, else if. E agora aqui a gente vai colocar 315, 316, 317. Ou seja, se a nossa tecla for 314, ele vai ir para a esquerda. Se isso não acontecer, se a tecla não for 314 e se ela for 315, o nosso 315 é para cima. Então, a gente vai querer que ele ande reto. Para isso, eu vou fazer uma outra constantezinha aqui, que vai ser int velocidade padrão. Por que isso aqui é importante? Eu vou colocar 6. Opa, 6. Na verdade, eu vou criar um float. Certo? Para mim colocar a casa com vírgula aqui. Não esquece de sempre ir salvando, gente. Para caso dê algum problema, já enfrentei isso algumas vezes trabalhando com e-bots. Pode ser que ele dê uma travada, alguma coisa assim, e você perca todos os seus dados. Então não esqueça de salvar a cada uns 2 minutinhos, 5 minutinhos. Só acostuma com o Ctrl S que tudo fica bem. Agora voltando aqui, a gente vai colocar a velocidade da roda direita como velocidade padrão. E a da roda esquerda como velocidade padrão também. Como as velocidades são iguais, ele vai seguir em linha reta. Isso aqui é importante, gente, para quando, muitas vezes, para a programação do carrinho de vocês, para competição, isso aqui vai ter mais de 200, 300 linhas às vezes. E se por acaso você está achando que o seu carrinho está rápido demais, o que pode acarretar em muitos problemas na hora da competição, você, em vez de sair colocando, mudando o 6 aqui para 7 ou para 5 em cada uma desses lugares, você pode só vir aqui e mudar rapidinho, certo? Então, é legal isso aqui. Agora, se a nossa tecla for 316, nosso 316 é para a direita. Então, a gente vai fazer o oposto do que é para a esquerda, porque a gente quer que seja tudo bonitinho. E aqui vai ser 7. E se a nossa tecla for 317, ele vai para trás. Agora aqui tem um segredinho legal também. Em vez de você colocar menos 6 e menos 6, você pode mexer na variável velocidade padrão aqui dentro mesmo. Então aqui a gente vai colocar menos velocidade padrão. E isso vai ser menos 6. Certo? Tá bom. Agora aqui já vai estar legal. Porém, tem um pequeno problema aqui. Um pequeno problema. Quando você apertar uma tecla, por exemplo, se eu apertar a seta esquerda do teclado, ele vai me mandar aqui para a esquerda, né, o carrinho. Quando eu solto essa tecla, não vai acontecer nada. Porém, a minha velocidade vai estar definida aqui ainda, como velocidade esquerda. Então, se eu apertar a tecla esquerda e soltar, ele vai continuar indo indefinidamente para a esquerda, o que não é legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um else, aqui no final, aqui, e a gente vai colocar, olha só, vou até copiar aqui, ó, tá já pertinho, já tá do jeito que eu quero, vai ficar legal. Então, se nenhuma dessas teclas estiver apertada, ele vai mandar a velocidade para 0. Ou seja, ele só vai seguir para qualquer uma dessas velocidades enquanto tiver uma tecla apertada, certo? Agora aqui a gente já pode compilar e testar, certo? Opa!
Ah, tá bom. Tá funcionando aqui, mas na verdade eu troquei aqui, eu deveria ter colocado, ó. Vocês viram que quando eu fui olhar aqui, ó, por exemplo, 317, eu fui lá procurar qual que era, certo? Mas eu posso fazer uma coisa mais fácil aqui, que seria esquerda, cima, direita, baixo. Agora sim fica mais fácil de entender o que está acontecendo, né? Se a tecla 1 for a tecla da esquerda, ele vai fazer isso aqui. Se a tecla 1 for a tecla da direita, de cima, perdão, ele vai fazer isso aqui, certo? E assim por diante. Então agora ele já estaria funcionando. Não precisa disso aqui. Porém, essa abstraçãozinha a mais aqui é sempre legal para ficar mais fácil de entender. Agora eu vou rodar isso aqui, vou dar um play e já está rodando a simulação. Se eu apertar a tecla de cima, ele vai para cima, eu solto, ele para. Se eu aperto a tecla da direita, ele vira para a direita. Assim e assim. Porém, o que acontece é que se eu aperto duas teclas ao mesmo tempo, por exemplo, eu estou apertando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Olha só, ele poderia ter uma programação melhor aqui. Então, por exemplo, se eu aperto para baixo e para a esquerda, olha o que acontece. Então, ó, ele sempre vai para frente, mesmo eu estando apertando para baixo. Isso pode trazer alguns problemas para a gente aqui, porque isso não é uma programação legal. Mas ó, se eu aperto a tecla para cima, eu estou segurando para cima, e eu começo a apertar para a direita, ele ignora o para cima e começa a ir para a direita. Então aqui, o legal é ver isso aqui, ó. Até parece fácil, né? Essa pista aqui mexendo com o teclado. O que é bem legal de ver, pode ajudar vocês com algumas visões para a própria programação de vocês. Mas aqui, claro, isso não vai ser utilizado. O importante mesmo é vocês aprenderem como usa isso, para em situações em que vocês possam usar isso. E também para vocês entenderem melhor algumas das estruturas da linguagem C e do próprio Webuts, certo? É só que a gente já chegando na reta final em menos de 2 minutos. E é isso, galera. Obrigado a todos por terem assistido o vídeo. Na aula síncrona eu vou dar uma palhinha mais sobre isso aqui, ó, essa doideira que eu fiz aqui. E a gente se vê no sábado, então. Até mais.